Bom dia a todos, é sempre muito bom estarmos juntos. Todos sabem a minha adoração por esses encontros em que trocamos ideias, experiências, e especialmente nessa fase que estamos, a sexta versão, o sexto Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas. Começamos com um modesto primeiro congresso lá na Academia Nacional de Medicina. Dr. Pietro Novellino nos cedeu as instalações. Apenas um dia, poucas pessoas, sem nenhum aluno, somente professores, e dali surgiu essa experiência fantástica de estarmos caminhando junto com o mundo inteiro, porque agora o mundo inteiro se preocupa com a formação humanista dos médicos. Essa é uma preocupação mundial. Então, o meu agradecimento ao Dr. Carlos Vital e à diretoria do CFM por esse prestígio enorme que me concedem, em especial ao Dr. Henrique Batista, que coordena maravilhosamente bem. Tem sido um trabalho muito interessante e muito importante, não somente o Congresso, a realização do Congresso, mas as reuniões da nossa Comissão Nacional de Humanidades Médicas. Então, com esses agradecimentos, quero pedir perdão pela voz anasalada. Não vou poder cantar hoje para vocês, então vocês não perdem grandes coisas. O meu fã-clube, que corresponde aos filhos e 7 netos, então se dão 10 pessoas, não está aqui, então não vamos ter problemas. Mas a voz atrapalha porque eu estou com essa gripe desde domingo e não gosto de ficar doente. E a gente precisa saber que nenhum doente gosta de estar doente, a não ser que ele precise, por uma necessidade psíquica, estar doente para chamar a atenção. Ou então que ele compreenda que o Thomas Mann, no livro A Montanha Mágica, e o Moacir Scliar pegou muito bem essa frase, ele entenda que toda paixão, toda doença é paixão transformada. Essa é uma frase que tem na Montanha Mágica, em que o Thomas Mann fala claramente isso, e virou título de um livro do Moacir Scliar. Mas com essa visão da formação, nós vamos iniciar. E abro sempre, esse é um slide muito frequente, virou um lema na Liga de Humanidades, que foi criada na Unisul pelos alunos da medicina. É interessante notar que eles utilizaram quase a mesma coisa de um português chamado Abel Salazar, que foi contemporâneo de José Letamendi, o espanhol. Eles dizem praticamente a mesma coisa, mudando apenas o final da frase. O Abel Salazar fala que o médico que só sabe medicina, nada sabe de medicina. E o Letamendi fala que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Por uma fidelidade, que eu descobri essa frase primeiro em Letamendi, eu mantenho sempre o mesmo slide, numa homenagem ao espanhol, mas reconhecendo o valor do português Abel Salazar em relação à importância dessa frase. Durante toda a história da medicina, os médicos sempre foram cultos. Eram chamados de médicos filósofos, aqueles que faziam um curso regular. A partir do século XI, século XII, já tínhamos as primeiras escolas de medicina em Salerno, e depois em Montpellier, Salamanca, Paris, que veio um pouco depois. Todos tinham uma graduação e eram chamados médicos filósofos. E tinha uma outra parte que eram os práticos, os barbeiros, também chamados de cirurgiões barbeiros. E é muito interessante que na própria história isso se diferencia. E há muita confusão com esses termos, humanidades, humanismo, humanista, humanização. Então, para início de conversa, para não haver dúvida, não se trata de humanização. A medicina é uma ciência e uma arte que lidam
com seres, lida com seres humanos. Então, ela é, por excelência, por essência, por natureza, por origem, uma ação entre humanos. Um que detém o conhecimento e outro que busca auxílio para as suas dores, para as suas mazelas até, e com outro humano que detém o conhecimento. Então, eu particularmente me arrepio quando vejo programas de humanização ou usarem a palavra humanização num sentido que não é o mesmo das humanidades que nós usamos. Humanidades é um conjunto de disciplinas para formar um ser humano, uma pessoa digna, plena de direitos, cidadã, que ela reconheça todos esses valores, não somente em si, mas no outro, naquele que ele pratica a medicina. E não tem uma finalidade utilitária imediata. E vocês vão ver ao final que essa é a grande crítica que fazem às humanidades em medicina, que seria inútil, diferente das ciências aplicadas, diferente da clínica e da cirurgia, que lá você tem uma utilidade objetiva. E isso aí não. Então, as humanas são criticadas, as ciências humanas, em especial as humanidades médicas, elas são criticadas por não apresentarem essa finalidade e até serem consideradas inúteis. E o nosso trabalho hoje na academia é mostrar exatamente a utilidade dessa função inútil que eles comentam, que eles chamam. E trouxe alguns slides, me perdoem, porque eu preferi que ficasse em inglês, para que nós víssemos exatamente que o mundo inteiro, várias escolas médicas de renome, Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, agora o Porto começou em 2015 um programa de humanidades médicas muito interessante, Nova Zelândia, Austrália, e no Brasil nós temos já esse lado humano que manteve a medicina ao longo da sua história em alto prestígio com as épocas em que ela passou. Né? Sempre, até do ponto de vista mais recente, até meados do século XIX, o tratamento utilizado em meados do século XIX era sangria e o uso de sanguessugas. Meados do século XIX, 1850. Com Claude Bernard, a partir de 1860, ganhamos um pouco mais de objetividade, conseguir tornar o que era subjetivo em objetivo e quantificar, e a pesquisa, então, mostrou claramente, e evoluímos muito, mas sempre evoluindo na feitura de diagnóstico, evoluindo na complexidade dos exames, mas o lado humano da medicina, paradoxalmente, foi diminuindo. Quanto mais nos especializávamos, quanto mais técnicos nos tornávamos, o lado humano ia desaparecendo. E essa é a grande questão, e foi o que deu prestígio, mesmo sem grande eficácia terapêutica, aos médicos ao longo de toda a sua história, torno a dizer e a repetir. E pesquisando, que é um assunto que eu pesquiso, eu fico procurando sempre, encontrei essa apresentação da McGill no Canadá, em que não há mais dúvida de que é necessário iniciar e ter o ensino das humanidades para mostrar esse lado humano, essa face humana da medicina, só que a grande dúvida agora é se deve ser central, se deve ser o cerne do ensino ou se deve ser marginal. E esse artigo mostrava claramente que existem várias maneiras de se apresentar a possibilidade de se vincular ao longo de todo o curso o ensino das humanidades. Essa é uma maneira e essa seria uma outra maneira de se fazer
as humanidades caminharem juntas com as ciências, vamos dizer assim, a parte dura, o hard, né? Hard science, e chamar as humanidades de soft science. Tudo isso ainda é muito criticável no ponto que o mundo inteiro usa. Como é que nós estamos fazendo com os nossos alunos? Quais são as estratégias para trazê-los para a sala de aula, já que é um projeto em que é optativo, eles não pagam por essa disciplina, é uma oferta, criamos um horário, já fizemos várias tentativas, mas é sempre mostrando, falando de um autor e apresentando. Esse quadro já apresentei no último grupo no semestre passado e apresentei recentemente para a turma da 4ª fase da técnica operatória. E a pergunta que eu faço é essa para os alunos. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª fase, e praticamente nenhum deles sabe reconhecer esses autores. Nenhum deles. Quando falamos que o primeiro Tchekov, Anton Tchekov, Tchekov, já ouviu falar, mas não sabe. Quando damos para ler no semestre um conto, um pequeno conto do Tchekov, Enfermaria número 6, quem leu, acha maravilhoso a discussão em sala de aula com as emoções que a leitura despertou, e eles trazem isso por escrito, é uma exigência que eles tragam por escrito o que sentiram na leitura do livro, as coisas começam a se modificar. E hoje, 2 alunos da Unisul, 6 se inscreveram no congresso para apresentar trabalho, todos os alunos desse programa, desse projeto, mas 4 não conseguiram patrocínio. E a Unisul é uma universidade, embora seja municipal, ela parece que tem é fundacional, ela cobra em torno de 6.500 a mensalidade desses alunos. Muitos têm bolsas, mas os alunos não conseguiram vir para cá. 2 conseguiram, um tem o próprio ocínio, quer dizer, o patrocínio dele é dele próprio que trabalha, é professor de física, e a outra, além do patrocínio, tem o votrocínio também, que facilitou a vinda dela ao congresso. Se a gente começa a falar de Tchekov, eu não vou me meter muito nisso, mas Tchekov morreu muito jovem, pouco mais de 40 anos, era um médico rural, escreveu contos, tem o conto das 3 irmãs, tem contos fantásticos, a Dama e o Cachorrinho, tem coisas maravilhosas em Tchekov, mas eles não conhecem. Então, essa é uma maneira de apresentar literatura. Por que Tchekov? Porque é conto. Porque se eu passar a Montanha Mágica do Thomas Mann, se eu passar Dom Quixote, se eu passar Homero, eles não leem, porque estão cheios de provas, porque tem muitos compromissos, sem contar as festas da turma no final de semana, que a gente não pode tirar também. Mas, de qualquer maneira, pergunto o segundo. Quem é o segundo elemento? Ninguém conhece. Sir Arthur Conan Doyle, né, oftalmologista, autor de Sherlock Holmes, além de outras coisas que ele fez, mas tem uma história muito interessante também na sua vida, e conta-se a lenda, ele morreu aos 79 anos de infarto agudo do miocárdio. Quem viu pela última vez, viu ele com a mão no peito, andando pela casa, correndo, e quando passou pela mulher dele, ele disse: "Você é maravilhosa", e caiu. Quer dizer, uma morte dessa é uma morte, ele vai para o céu imediatamente, ele com certeza foi para o céu ao falar isso. Mas tem coisas interessantíssimas nas histórias, porque a gente pede que, além de ler o conto, ler o livro, tem que ler sobre o autor, sobre a vida dele. Tchekov tem uma história, né, Chico? Cadê o Chico Barbosa? A morte do Tchekov eu não vou contar, porque tem um aluno que vai falar sobre a enfermaria número 6, na parte da tarde, na apresentação do trabalho, mas Tchekov tem uma curiosidade na morte dele, muito interessante, de como ele morreu, as circunstâncias da morte do Tchekov, que vocês vão ter que aguardar para o momento principal. E o terceiro, João Guimarães Rosa. E se a gente disser que tem bastante medicina em
em Grande Sertão Veredas, a história de Riobaldo, de Adorim, né? O Guimarães Rosa ele nasceu numa cidade chamada Cordesburgo, Cordes de coração. Ele infartou aos 59 anos de idade. A história dele na Academia Brasileira de Letras é uma loucura. Primeira vez que ele se candidatou, ele não foi aprovado. Na segunda vez foi por unanimidade, e ele levou 4 anos para tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Ele sempre adiava, porque ele tinha medo de passar mal de tanta emoção. E até que ele marcou, e 3 dias depois da posse, ele morreu infartado. Infartou e morreu 3 dias após. E as coisas maravilhosas, não só isso, e muitas outras coisas que ele escreveu. Então, há muita medicina em Guimarães Rosa, há muita medicina em Sherlock Holmes, e aquele método dedutivo de Sherlock. O próprio Conan Doyle fala que se inspirou na figura do professor dele, lá em Edimburgo, Joseph Bell, que ele analisava a pessoa quando entrava já no ambulatório, ele já dizia de onde era, ele olhava as mãos, já sabia qual era a profissão. Os velhos tempos de uma medicina que prestava atenção nas pessoas, olhava as pessoas, e era muito diferente. Tchekov tinha uma característica que ele sabia ler a alma das pessoas e transformar as histórias em verdadeiras. Então, esse é um trabalho nosso. É muito interessante. Ou então, mostrar também essas figuras. Não reconhecem, mas sabem se nós falarmos que é Miguel de Cervantes, que é Shakespeare e que é Tolstói. Leon Tolstói, né? E o que eles teriam em comum? Não são médicos. Lá os primeiros eram médicos. Esses não são médicos. Mas é engraçado como os países de língua inglesa usam Shakespeare, que tem muito de medicina nas obras de Shakespeare. E eles usam muito na literatura inglesa, usam Shakespeare como grande modelo para ensinar uma medicina, o lado humano, a face humana da medicina. Cervantes, perguntaram para um inglês, o Sydenham, da Coreia de Sydenham, qual era o livro que ele indicava para estudar medicina. E ele disse: leia Dom Quixote de la Mancha. E tanto na Espanha como na América Espanhola, eles estudam Dom Quixote, trabalham em cima de Dom Quixote e a medicina. Dom Quixote, Miguel de Cervantes era filho de médico, herdou vários livros do pai dele, então sabe-se pelo que ele conta que ele teve acesso a uma literatura médica, e por isso ele escreveu muitas coisas, claro, para a época, mas o importante é essa leitura sempre do humano. Shakespeare e Miguel de Cervantes têm uma história interessante. Eles teriam morrido, essa é uma versão, teriam morrido no mesmo dia, 23 de abril de 1616. Cervantes morreu com 69 anos, provavelmente de alcoólica, como é que é? Cirrose hepática. E o Shakespeare, mais cedo, aos 52 anos, também morreu de uma febre inexplicada, também com uma embriaguez, mas aos 52 anos o Shakespeare morreu. E hoje já se sabe que pela mudança de calendário, ou a Inglaterra não estava ainda no mesmo calendário gregoriano com a mudança, e por isso as datas ficaram iguais. O ano é o mesmo, 1616, mas é possível que tenha havido, pelo menos, uma diferença de um mês. Entre uma morte e outra, uma diferença de um mês. E Tolstói. Um dos primeiros livros que nós utilizamos, né, Armando, foi A Morte de Ivan Ilitch, que parece que é um emblema nas humanidades e que retrata um juiz que é acometido, é uma queda de uma escada, vaidoso com a sua casa, cai da escada, foi arrumar uma cortina e se machuca, e 3 meses depois ele está morto. E nenhum médico lhe trata decentemente, nenhum médico diz o que ele quer saber, nenhum médico lhe atende, e ele diz: ah, meu Deus, é igualzinho a nós juízes, quando lidamos com as causas, que não nos preocupamos
com as partes, nos preocupamos com a decisão que temos que dar. E quem ele mais se apegou foi exatamente um criado, que o ajudava, que o trocava, que ficava do seu lado, que nem a mulher e a filha o acompanhavam. Então, são histórias que têm muita medicina e que se pode explorar essa visão. Que tem em comum 3 quadros famosos, né? A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a aula a lição de anatomia do Dr. Tulpe, de Rembrandt, que provavelmente o meu amigo Ilmar vai falar mais tarde, com mais detalhes, então não vou. E uma artista muito interessante, que tem... Os quadros não são bonitos, mas são quadros excelentes para se explicar dor e sofrimento, que é Frida Kahlo. Frida Kahlo nasceu em 1907, teve poliomielite com 7, 8 anos de idade, sofre um acidente gravíssimo aos 18 anos, um acidente em que um ferro perfura o seu abdômen e se exterioriza na genitália. Ela teve laceração, perfuração enorme, fratura de coluna, fratura de bacia, fratura de tíbia e fíbula. Essa fratura de tíbia e fíbula nunca se curou, ela fez provavelmente uma fratura exposta e fez uma osteomielite, tanto que ela amputou a perna 2 anos antes de morrer. E ela só usava as saias compridas para cobrir exatamente uma perna que era um pouco mais franzina pela polio e que tinha também essa lesão do acidente. Essa é a coluna partida, ela coloca uma coluna jônica. Se observarem, o capitel da coluna jônica está exatamente sustentando o queixo, a cabeça para cima. Ela coloca um monte de taxas, ou percevejos, ou pregos, perfurando o corpo dela toda para mostrar a sua dor. Ela desenha várias lágrimas. Todo o quadro dela, a maioria deles tem lágrima, ou uma grande, como tem no Hospital Henry Ford, ou várias lágrimas. São quadros que nos ajudam a mostrar. A Mona Lisa, a última vez que eu entrei, acho que foi em maio, entrei no Google, botei lá, Mona Lisa, 520 mil lugares apareceram no Google. Aí eu botei doenças de Mona Lisa, 208 mil e poucos apareceram lugares só sobre doenças de Mona Lisa. Tem colegas nossos que ficam examinando o quadro da Mona Lisa, que a gente sabe que foi pintado provavelmente entre 1503 e 1506, e fazem uma série de diagnósticos, pelo menos 30 diagnósticos são possíveis de serem pensados olhando o quadro. Há quem diga que 100. Mas vai desde uma gravidez, até um hipotireoidismo, até a ausência de dentes para justificar o sorriso enigmático da Mona Lisa. É incrível, né, como os médicos, olhando uma obra de arte, ficam procurando até doenças. E a gente sabe que a pintura, os pintores retrataram muitas patologias. Aqui, perdão, 3 quadros. 3 quadros, Goya, Van Gogh e Frida Kahlo de novo. E elas retratam alguém. São os retratos dos seus médicos, né? Goya com o doutor Arrieta, o doutor Gachet do Van Gogh, e o Van Gogh tem o quadro ainda de outro médico, que é o Rey, o Robert Rey, e a Frida Kahlo, o doutor Farrell. Vejam, médicos homenageados, existem outros quadros, médicos homenageados pelos seus próprios pacientes pintores. Quem é que vocês acham que os pintores estão? Quais os profissionais são pintados assim, com tanto carinho, com tanta dedicação? Tudo isso precisa ser mostrado, refletido, pensado. Agora não está indo. Agora travou. Quem me ajuda aqui? Está travado. Travou. Próximo. Ele está tentando resolver. Travou a apresentação. Henrique, me desconta depois esses minutos.
Obrigado. É que eu vou me entusiasmando e o tempo vai passando. Eu não era para contar nenhuma história de nenhuma morte de ninguém, mas eu já vou acrescentando as coisas. Entrou, próximo. Agora, filmes. Primeiro filme que a gente orienta, passa para uma turma que ainda não tem, porque tem alguns alunos que retornam, eles gostam e voltam, e a gente tem que apresentar novos livros e novos filmes. Mas é o Minhas Tardes com Marguerite. Não tem medicina, tem empatia. É uma aula de empatia, é uma aula de carinho, é uma quantidade de emoção. E ela, a personagem, a Marguerite, com 90 anos, com mais de 90 anos, dá para supor que é uma médica aposentada da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Pelo menos é uma possível suposição, e o envolvimento dela com o Germain é muito bonito, e vale a pena assistir. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, Big Fish. Quem quer saber sobre narrativa, a crença nas histórias contadas, a importância das histórias, é um filme que toda vez que eu vejo ainda me emociono, é impressionante. E também o The Dog, só mostrei esses três para ver, mas existem muitos filmes, e depois eu vou listá-los, para que vejam como é possível trabalhar emoção e sensibilidade nos nossos alunos. Eu acho que é assim que se faz, despertando emoções para que eles apliquem isso travou de novo, na relação médico-paciente. Mais uma vez aí em cima, por favor, técnica. É a técnica. Estou apertando com toda a força. Alguma coisa está travando lá em cima. Ainda temos 20 minutos, então temos tempo para chegarmos ao final. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Mas não sei se estão acompanhando esse entusiasmo em mostrar como estamos trabalhando com os nossos alunos. As reações são diversas. Tem alunos que não precisariam estar ali, e tem os que precisariam não estão nessas aulas. Então, o plano é atravessar as humanidades em todas as disciplinas, fazendo parte do currículo e até tendo uma maneira de avaliação. Só para falar um pouquinho até da origem, vamos a Cícero, no primeiro século antes de Cristo, em que ele faz uma tradução da paideia, a educação grega, a educação formal, clássica grega, paideia, ele traduz para o latim humanitas e humanitatis também logo em seguida, e faz uma separação entre as artes liberais e as artes servis. As artes liberais, as tais artes inúteis, porque não tinham uma utilidade imediata, eram da razão, do pensamento, da reflexão, da emoção. As artes servis, não. As artes mecânicas teriam uma utilidade. Então, parece que essa dicotomia, que não é a ideal, e que devemos acabar com isso nos cursos de medicina, mas lá já vem essa dicotomia entre artes liberais e artes servis. Depois, eu peguei também de um professor lá da McGill, esse slide não traduzi, porque era o que eu queria mostrar exatamente: misericórdia, profécio e humanitas, escritas também mais ou menos na época de Cícero. Olha só que coisa, como as linhas mestras da formação de um médico. Em Marciano Capella, no livro, já aí no século 4 e 5, Marciano Capella, nesse livro, ele aí bota bem o que é o trívio, o que é o quadrívio, e parece um mantra isso, todo congresso de humanidade nós falamos do trívio e do quadrívio, só ressaltando que o trívio era importante para o aprendizado da língua e da literatura, eram essas artes literárias, e o quadrívio era um estudo da realidade, um estudo do universo, e isso então era a base.
seria a base do conhecimento necessário, ensinado em vários mosteiros, no tempo em que o saber ficou concentrado dentro da Igreja Católica. Século IX, o Carlos Magno faz uma reforma e obriga, então, o ensino do trívio e do quadrívio, e Frederico II, já no final do século XII, início do século XIII, até meados do século XIII, ele regulamentou o ensino médico. E vejam só, 3 anos de arte, 5 anos de medicina e 1 ano de prática. São 800 anos nos separam, nos distanciam dessa decisão. E até o século XVI, era nítida a separação em as letras divinas e depois as letras profanas e humanas, que seriam as letras humanas ou as humanidades, para separar do conhecimento teológico, basicamente teológico, as letras divinas. E aqui embaixo eu separei as ciências, que seria a parte dura, que se baseia em fatos e dados, e as humanidades, que seria a parte soft, a parte branda, que se baseia em valores. Então, o próprio Diego Gracia, no método deliberativo, ele alerta para isso. Você pega os dados, os fatos, e pega os valores, as crenças, os desejos, as necessidades do paciente, e você aí junta. Com isso, você decide, toma a decisão clínica, que será, sem dúvida, a mais acertada. Não será somente em fatos e dados, mas será agora agregada às crenças, aos valores que aquele paciente professa. Então, isso é fundamental também no ensino. E depois, toda a evolução até agora, até o século XXI, que envolvem, e já mostramos isso no princípio, as disciplinas de... Bom, o primeiro departamento de artes aplicadas à medicina foi na Johns Hopkins em 1910. Então, nós estamos 100 anos atrasados. Mas foi na década de 70 que isso realmente evoluiu muito rápido. Em 93, o General Medical Council do Reino Unido lançou o documento, que todo mundo tem acesso, é facílimo esse documento, e ali já avisava para a formação humanística e as próprias diretrizes curriculares nacionais. E não esquecer o que o William Osler já falava. Parece que isso foi esquecido nas escolas, né? Porque os colegas, os especialistas, principalmente no curso de medicina, dão aula sobre doenças. Eu ainda sou, viu, Vital, e você deve ter pego isso, porque nós somos contemporâneos, eu sou do tempo, lá na Santa Casa de Misericórdia do Rio, no meu terceiro e 4º ano, aluno de clínica médica na Santa Casa, professor Clementino Fraga, outros professores, levavam o paciente, era no anfiteatro, mas não tinha slide. Era o paciente que era levado da enfermaria, sentava numa cadeira quando podia, se não ficava numa maca, e o professor com os alunos nos anfiteatros de madeira antigos, dava aula com o doente, conversando, perguntando, não era nem na enfermaria, era num anfiteatro, mas o doente, o paciente era a figura central. Hoje a gente só vê slide e aula de patologia. Eu acho que eles têm que aprender patologia, tem que ser passado para eles, mas o mais importante é que isso seja sempre associado aos pacientes. E aí é só o Gregório Maranhão, médico, filósofo espanhol, que coloca isso muito bem. As artes e as humanidades, literatura, filosofia, história, são como janelas, ou antes, bisturis que possibilitam adentrar na alma, no íntimo da alma humana, no âmago da vida pessoal e individual, que é, afinal, principal para o saber médico. Vejam que coisa interessante. E com o meu amigo Luiz Roberto Londres, eu aprendi com ele a trabalhar, a dividir bem os pacientes numa parte biológica e patológica, na biografia, na história desse paciente e no simbolismo
da qual ele é carregado. E aí um alerta para nós. O mesmo Gregório Maranhão diz, olha, calma, humanidades, humanismo, isso não tem muito a ver com saber, não. Isso tem a ver com gesto, tem a ver com conduta, muito mais do que com o saber. E aí uma frase que me agrada muito, do próprio Tchekov, viu, Júlia? O Tchekov falava isso. A medicina é minha fiel esposa e a literatura minha amante. Quando me canso de uma, passo a noite com outra. Vejam como ele dividia bem o casamento entre a medicina e a amante literatura que ele tinha. E aqui, só para ilustrar, é só uma questão de ilustração, os médicos, e comecei já a partir de um momento, que Hipócrates poderia ser colocado aí como um médico escritor, mas todos esses, e aqui é muito interessante, o que tem aqui em Albert, desculpe. Fui eu? Desliguei aonde isso? Tá. Vai voltar lá? Então não posso apertar esse. Não, eu fui apertar o visor e apareceu esse. Me desculpe, querido. Peço desculpas, como fazem os portugueses. Eles fazem assim, peço desculpas. Imensas desculpas. Vai voltar, vai retornar. Estou tentando ser o menos cansativo, porque eu já começo a essa hora da manhã a ver as pessoas concordando comigo, né? Eu estou vendo muita gente concordar comigo. Então eu preciso, nos tempos bons, nos meus tempos, porque nos meus tempos bons eu cantava, parava a aula e cantava no meio da aula, mas não vou fazer isso não. Não, só para mostrar então, e não vou errar mais, tira essa... Isso. Viu? Culpa do operador, né? Tudo que é um operador que usa pouco esses instrumentos e prefere mais o relato, prefiro... Engraçado, eu sempre usei o recurso audiovisual. Hoje eu me sinto muito mais à vontade só falando do que usando o recurso audiovisual. Impressionante. Eu acho que dormem menos quando eu uso só a fala, porque aí eu circulo, feito um doido, pelo meio, e aí fica mais fácil. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar aqui de importante é Albert Schweitzer. De todos esses que estão aqui, nós temos um médico que recebeu o prêmio Nobel. Então, está ele aqui. Ele escreveu muita coisa? Não muito. Ele era um missionário, ele foi para a África, foi para o Gabão. E ao morrer, com mais de 80 anos, quase em torno de 90 anos, o coração dele ficou no Gabão. Está lá, dissecado, formalizado, guardado em exposição no Gabão, e o corpo foi sepultado na sua terra natal. Então, é só para mostrar que temos muitos médicos e escritores. Temos também brasileiros. Já passei para brasileiros, tá? São esses aí. E um pouco de Coralina, que ela faz a diferença entre conhecimento, entre saber e sabedoria, nos ensinando que não só nos livros, não, muito pelo contrário, é na vida, é nas pessoas, é na conversa, é na narrativa, é tocando. Os próprios pacientes dizem isso. Ele não olhou para mim, ele não me tocou. É uma coisa maluca. A pessoa ir num médico, ele pede um monte de exames e não olhou para o paciente, não examinou o paciente. Eu penso que as humanidades podem recuperar essa sensibilidade. Só para mostrar alguns livros indicados, nem todos discutidos, alguns nós indicamos por fora para lerem nas férias, ou que não serão usados durante o curso. Já fizemos um livro por mês, reclamaram. Já passamos livro grosso, reclamaram. Então é muito engraçada essa geração. Tem que ser fino, de preferência um só ou dois no máximo por semestre. Filme eles não reclamam, porque eu queria um livro por semana. Eu queria que eles lessem um livro por semana e um filme por semana. Hoje eu aceito um livro por mês, eu ainda aceito. Mas
já tivemos que mudar. Então, essas são algumas das indicações de livros utilizados. Não conseguimos ainda usar o Sherlock Holmes, Dom Quixote e Memórias de Adriano, que é o próximo, que eu vou ter que convencê-los que vale a pena. Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, já começa com o imperador Adriano descrevendo um exame físico e falando do corpo. É maravilhoso o livro, todo ele é muito bonito. Então, eu penso que ali tem muita formação. No cinema, também, que eles gostam mais, porque é rápido, em 1h30 eles conseguem ver o livro todo numa ação, e aí fica muito mais rápido, mas serve também como um instrumento, uma ferramenta, e eles são orientados a não descrever o filme, mas falar das emoções sentidas com o filme. E aí eles retornam, eles olham outros pedaços, assistem 2 vezes, e na sala de aula nós usamos pequenos trechos já editados dos próprios filmes dados ou de outros filmes que têm a ver com ética, compaixão, empatia, dor, sofrimento, morte, envelhecimento. Então, é muito interessante essa experiência. Agora apertei certo, hein? E travou. Travou de novo, mas apertei certo, apertei aqui, ó. Sai do modo lá para apresentação, ele vai colocar. Não passei o dedo aqui. Não toquei, querido. Eu sei aonde eu estou tocando. Ainda tenho sensibilidade nos dedos. Ainda. Não, eu tenho repetido essa frase constantemente, né? A velhice é a época que os dias passam lentamente e os anos passam rápido demais. Então, é uma loucura, e essa perda de sensibilidade... Ou então Mário Quintana, que falava também sobre isso. Vamos lá, desligando aí rapidamente, caminhando. 5 minutos, presidente, tem? Então, 5 minutos. Os filmes indicados e discutidos com os alunos. Essa é uma estratégia que é muito interessante, e hoje 2 deles vão apresentar tanto os contos, os livros que leram, Funes o Memorioso, do Jorge Borges, o Jorge Luiz Borges, e esses aí também são os utilizados. Os filmes. Cinema Paradiso, Carteira e o Poeta, filmes que não têm nada a ver com medicina, não necessariamente tem a ver com medicina, mas tem a ver com sensibilidade. Ainda não usamos nem O Tempo de Despertar, nem o Meu Pé Esquerdo. Os outros, e Perfume de Mulher ainda não, mas está na nossa listagem e é indicado por fora também. Aí mais um pouquinho de pintura, mas quem vai falar de artes plásticas é o nosso colega de Santa Catarina e amigo, Ilmar, mas só para mostrar que Frida Kahlo, o sonho dela era ser médica. E o acidente, aos 18 anos, a impediu de ir para a escola de medicina. E ela compra livros de anatomia e representa aqui, ó, os corações, as 2 Fridas, o nome do quadro. A Frida alemã, de origem paterna, e a Frida mexicana. E o coração, se vocês olharem ali, é um coração fechado, um coração aberto, e ela ainda segura aqui uma pinça do sangue para estancar o sangue. Mas é muita medicina. E aqui ela desenha um feto, ela desenha uma pelvis, ela desenha um modelo, ela desenha uma autoclave, e ela desenha 2 símbolos fálicos. Uma flor, fálico o caracol, e o genital feminino, uma flor, uma pétala aberta. E ela representa o leito do hospital, lá do Henry Ford, aonde? Mas teve 2 abortos. Os quadros delas são muito fortes, e ela morre aos 47 anos, provavelmente, uns dizem que foi embolia pulmonar, mas provavelmente tenha sido suicídio. Ela tenha se suicidado, é a hipótese mais provável. Ela ficou muito deprimida quando o Diego Rivera traiu com a sua irmã, traiu a Frida com a sua irmã Cristina. Então, isso foi um ponto. Então, toda a história pessoal está retratada nos quadros, toda a dor emocional que ela pode, toda a paixão, toda a doença,
é paixão transformada. Mário Quintana diz isso, se eu pudesse, meus alunos até brincam comigo. Professor, o senhor vai falar de novo do Mário Quintana? Se eu pudesse, pegava minha dor, colocava no envelope e devolvia para o remetente. Né? Isso é Mário Quintana, no seu brilhantismo. Está aí Frida pintando deitada pelas suas mais de 30 cirurgias que ela sofreu na coluna e na pelve. E aí já entramos um pouquinho de música, falando de Pitágoras. O monocórdio foi uma invenção dele, os intervalos musicais, porque as notas são muito anteriores. Até Homero já descreveu as músicas, e a música é a medicina da alma, é o remédio da alma, medicina muito mais aí. Roger Bacon, não o Francis Bacon, mas o Roger Bacon, do século XIII, ele mostrou que os batimentos cardíacos, na Opus Tertium, ele mostra que os batimentos cardíacos estão submetidos às leis da música. Todo cardiologista deveria saber disso, pelo menos. Né? Interessantíssimo. E, para encerrar, um pouco de medicina e música, perguntamos aos alunos, ninguém reconhece Mozart, ninguém reconhece Verdi no meio, e muito menos Richard Wagner. Então, precisamos mostrar como é que vamos ensinar a ópera Aida e Rigoletto fazer com que eles gostem. Ou então, Tristão e Isolda, do Wagner, Parsifal. Como é que vamos fazer com que eles gostem disso? Será que é o caminho adequado? Eu também não sei, eu também tenho dúvida. Mas um pouquinho de Mozart, um pouquinho de Chopin, um pouquinho de, sei lá, de alguma forma nós temos também que tocá-los através da música, ou fazer como o Billrit, que era muito amigo do compositor, o Brahms, e tem até a composição também chamada B1 e B2, né? Tem composição musical B1 e B2, do Billrit 1 e Billrit 2, e ele falava que ciência e arte jorram da mesma fonte. Então, a música é sensacional. Aqui é para mostrar a Orquestra Filarmônica do Hospital de Médicos, do Hospital Albert Einstein. A diferença entre filarmônica e sinfônica é que a filarmônica não é profissional, então é só por afinidade, por filia, que eles se unem com os seus instrumentos e tocam e fazem uma série de eventos. E também, Recife não fica atrás. Eu tenho amigos em Recife que têm a Orquestra dos Médicos em menor número, mas que já animou eventos do Conselho Federal, na Paraíba, inclusive. Um colega da cardiologia da Santa Casa toca nesse conjunto. Aqui seria um filme, mas não vai dar tempo, eu vou passar. Vamos para mais, também não vou passar, porque vou ter que chamar, mas eu poderia... Vou passar. Aí você vai lendo, porque a gente não para de ler, e vai lendo e procurando, aí encontra Nietzsche. Nietzsche falando, no Humano Demasiado Humano, falando das características essenciais de um médico humano. Ele usa essa nomenclatura. De um médico humanista, vamos chamar assim. Eloquência deixando falar o coração, então falar muito mais com o coração, isso é que faz a eloquência. A atitude que afaste a fraqueza, a tibieza, a pusilanimidade, a flexibilidade diplomática ao medicar, né, junto ao paciente, e a sutileza de advogado ou de um policial que entende os problemas da alma sem delatá-los. Veja, isso é Nietzsche. E, por fim, qual seria, o que se espera de um médico do futuro? E cada vez vai aumentando a coluna de baixo. Lá vai ficando com inteligência e conhecimento técnico, e estamos caminhando e explorando cada vez mais maturidade emocional, cultura, tem que ser humanista, tem que se dedicar ao paciente, empatia e compaixão. Vejam como vem mudando. E aí, para encerrar, ao lado, esse é o túmulo do Fernando Pessoa, lá no Mosteiro dos Jerônimos, lá em Lisboa, ali perto do lado da Torre de Belém, em frente à Torre de Belém. E eu não podia deixar, isso tem uns 6, 7 anos, de tirar uma foto, porque é um dos poemas do Ricardo Reis, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que fala que para ser grande, ser inteiro, não, como é que é? Nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, e põe tudo quanto és
no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Era isso, obrigado.